Bom dia, meus amados amigos, irmãos, meus entes queridos, os quais eu não conheço ainda, que este devocional, onde chegar posteriormente, porque eu não sei mais quem está inscrito no canal, onde chega, onde encaminham, a graça e a paz a cada um de vocês. Irmãos, mais um dia onde o Senhor nos abençoou, nos agraciou com uma noite de sono reparadora, mais um dia, amanhecendo, acordando vivos, respirando este ar gratuitamente que Ele manda para mim e para vocês. Hoje já 27 de agosto de 2025, onde antes de mais nada, meu irmão Márcio, que está lá em Salvador, na Bahia, ele está aniversariando, na qual a palavra do Senhor nos ensina, meu irmão, que a gente deve regozijar no Senhor nesse dia, nos alegrar no Senhor, pois Ele escolheu esse dia para te mandar aqui nessa terra, neste mundo, neste processo de edificação humana, para que eu e você, nesse caso, ou eu e todos nós, passássemos por esse processo rumo à salvação eterna, porque a morada eterna que é verdadeiramente o sentido da vida. E Deus, logicamente, que Ele quer a nossa alma, e o meu desejo nessa manhã, e a forma de expressar a você e te dar o melhor presente que no caso eu como irmão sanguíneo seu pode dar, é que, irmão, Deus está à porta e Ele bate. Ele quer tratar através do Espírito Santo dele, tanto o teu corpo, natureza caída, tua carne, natureza de Adão, quanto a alma ferida que todos nós temos em função de onde fomos inseridos, onde fomos constituídos, onde crescemos. E Ele quer fazer esse processo através do Santo Espírito dele, te ensinando que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida. E Jesus, que é tudo isso, que depois que Jesus veio, nós já estamos no século 21, Ele quer que a gente vá até o Pai, por isso que Ele fala, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. E hoje, coincidentemente, ou cristocidentemente, o Senhor nos ensina exatamente sobre isso. Mas eu fecho os meus cumprimentos ao meu irmão. Feliz aniversário, meu irmão, que Deus continue lhe abençoando, mas que você possa abrir a porta para Ele e viver os mistérios que Ele tem sobre a vida dele, sobre a sua vida, e que Ele possa fazer todos os feitos, assim como essa mensagem, e também onde essa mensagem nos leva, que quando Jesus, ele foi consumado, o seu corpo, a sua vida terrena, o véu, a palavra diz, tanto em Mateus, quanto em Marcos, quanto em Lucas, que o véu que tinha no santuário, ele se rasgou de cima para baixo. Então, o que eu desejo a você é a presença de Deus, é Ele descendo de cima para baixo, assim como esse véu foi rasgado sobre a sua vida, e que você abra a porta para Ele. Esse é o meu desejo e o meu melhor presente a você. E amém. Muito obrigado, e eu sou feliz pela sua vida. Irmãos, a palavra hoje nos ensina através de Moisés, inspirado por Deus, ensinando Josué, quando ele passou ali o bastão para Josué, que Deus o orientou para isso, no capítulo 31 de Deuteronômio, no verso 8, o Senhor diz, inspirado, o Senhor diz a Moisés, e Moisés passa esse bastão para Josué, e diz: o Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Vamos orar?
Querido Deus, em nome de Jesus, nos colocamos na Tua presença, Pai querido. E já desejamos desde já, assim como ao aniversariante, meu irmão Márcio, que o Senhor possa ir à frente dele, que o Senhor seja com ele, que o Senhor nunca o deixe, nunca o desampare, e que ele nunca temas e nunca temorizes, porque o Senhor é Deus da vida dele, o Senhor é Deus na minha vida, na vida dos meus irmãos, e nos ensine nessa manhã, Pai querido, tanto eu buscar um estudo através da hermenêutica, da exegese, dessa interpretação, trazendo lá dessa época, há muitos anos atrás, aproximadamente aqui 3.000 anos, e trazendo para o século 21, para hoje, porque como eu venho falando, a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, não é um livro de história. Sua palavra é viva e eficaz, ela renova a cada manhã, e assim eu creio, Senhor. Que os meus irmãos possam também ter essa fé que o Senhor nos ensina, que é a certeza das coisas que esperamos e a convicção do que ainda não vemos. Pai, em nome de Jesus, tanto a mim quanto aos meus irmãos, que possamos verdadeiramente entender e viver essa fé, e que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, aqui como vocês conhecem muito bem, eu vou pegar o contexto do 6, quando Josué também recebeu essa mensagem. Sede fortes e corajosos, todos o povo ali na hora, né? E depois Deus vai falar só para ele no verso 7. Mas a palavra diz: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. E depois chamou Moisés a Josué e lhe disse na presença de todo Israel. Aí ungiu, passou o bastão para ele e disse: sê forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. Aí vem o versículo chave do dia. O Senhor é quem vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Oh, glória! Irmãos, vejam bem, do 6 em diante, a Bíblia nos ensina a gente ser forte, forte no Senhor, corajoso no Senhor. Isso tudo é ter fé, isso quer dizer ter fé, ter firmeza em tudo, ser corajoso, mas no Senhor. Por isso que ele diga, não temais. Existe uma Bíblia, que é um livro de as nossas regras para o nosso cotidiano, que a gente tem que ter obediência. E quando ele diz para a gente não ter medo, atemorizeis, quer dizer, tem a ver com medo, então a gente precisa ter essa fé, que é a certeza das coisas que esperamos, não tendo medo, entendendo que o Senhor, ele vai fazer, porque o Senhor vosso Deus é convosco, ele é conosco, e ele não nos deixará, nem nos desamparará. Então, quando chamou Moisés a Josué, essa parte aqui eu quero frisar para vocês, que aqui, essa terra prometida, era para Moisés atravessar esse povo. Olha bem a lição que Moisés dá para nós aqui. Moisés, depois Deus o proibiu, não deixou ele entrar na terra prometida, só vê-la, porque ele foi desobediente. Por isso que eu falo, irmãos, não temas com a palavra de Deus. Moisés, em um momento, existia nesse tempo do deserto, quando Moisés tirou o povo do Egito e atravessou o deserto para a terra prometida, que foram 40 anos, só para vocês entenderem.
Aqui nessa ocasião, Deus mandava uma nuvem durante o dia para proteger aquele povo do sol, mandava um maná, que era o alimento da época, e mandava uma pedra acompanhá-los, para que nessa pedra saía a água. E essa pedra faz referência a Jesus Cristo, desde a época. E Moisés, nessa ocasião, primeiro Deus falou para ele, quando o povo teve muita sede, Deus falou para ele, bate, toca na pedra. Ele foi, tocou e saiu água. Depois o povo mais adiante, depois de um tempo, importunou ele de novo e ele ficou nervoso com o povo. Por isso que eu falo para vocês, irmãos, não temas, não perca o equilíbrio. Porque depois Deus falou para ele de novo, fale com a pedra para dar água para o povo e para os animais. E o que ele fez? Ele já estava nervoso, perdeu o equilíbrio, ele foi e bateu de novo na pedra, e bateu 2 vezes. Aí com isso, Deus se irou e não deixou ele entrar na terra prometida. Oh, meus irmãos, em nome de Jesus, não temais e sigam. E depois, realmente, ele teve, por isso que eu falei que ele nos dá aqui um exemplo de humildade, porque ele compreendeu, ficou na dele e passou o bastão para Josué entrar na terra prometida. E ele disse, né? Então ser forte e corajoso, porque com este povo, ou seja, ele não entrou, aqui é a confirmação, mas Josué, com o povo, entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu a dar a teus pais, e tu os farás herdá-las. Por que fala teus pais aqui? Que na verdade, do povo que saiu do deserto, do Egito, que passou o deserto, eles só 3 entraram nessa terra, porque o tempo foi passando, as pessoas morrendo e tudo, e só 2 entraram nessa terra prometida, que foi Josué e Caleb, 2 homens de Deus que tinham muita fé, que passava só relatório positivo para o Senhor, que era dentre os fortes e os corajosos. E está dizendo mais uma vez que Deus é com ele, e Deus é comigo, e Deus é com vocês aqui no século 21. Ele não nos deixará, ele nem nos desamparará, ele não, e nos ensina a não temar, e nem ter medo, e nem atemorizes. Não tenha medo, meus irmãos. Essa palavra, amados, nos traz aqui uma visão direta. Aqui no próprio Velho Testamento, no Pentateuco, Êxodo 13, dá para fazer um paralelo aqui com 21, que está dizendo aqui mais uma vez: o Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para o guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Eu até disse sobre isso daqui já, parte disso, mas o que quer dizer aqui, mais uma vez, é o Senhor que vai adiante de nós, meus irmãos. Nós não temos força para nada, para fugir do pecado, para conduzir nossas ações em equilíbrio, por ter uma alma ferida e desequilibrada. Mais uma vez, o que a gente precisa é entender, assim como dizem nos evangelhos, e depois quero levar o que Paulo diz sobre isso, mas primeiro do evangelho. Mais uma vez o evangelho, Mateus 27, verso 51, que nos diz, olha bem, é de cima para baixo, é de Deus para nós, não é de nós para Deus. Não somos nós que vamos sair do pecado, não somos nós que vamos endireitar nossas veredas, é o Senhor que vai fazer isso. O que a gente precisa é aliançar a Ele, reconhecer Jesus como o nosso caminho, como a nossa verdade, que é a própria palavra de Deus, e que Ele vai nos dar vida, e para a gente chegar ao Pai é só por Ele, não de nós para Ele, não de nós para Jesus, não de nós para Deus, mas é a gente
como diz Gálatas 2:20, não viver mais nós, mas Cristo viver em nós, e esse viver que vivemos agora na carne, nesse processo aqui que estamos, de edificação humana, estarmos com Cristo Jesus e ter a fé nele. E ele diz que ele é o caminho, a verdade e essa vida, o glória. E a Bíblia diz que depois que Deus, que Jesus Cristo ali se entregou mesmo ali na cruz pelos nossos pecados, aí a Bíblia diz: eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Irmãos, como eu falo, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, não é realmente um livro de história e nem um livro qualquer. Toda a palavra aqui, ela é de ensinamento. Ela está nos ensinando aqui nessa vez, neste momento, que quando esse véu se rasgou de alto a baixo, é porque é assim que funciona. A nossa vida só terá êxito, a gente só vai conseguir sair das mazelas desse mundo, vencer este mundo que jaz do maligno e viver, mortificando essa carne e vivificando o espírito, se a gente entender que é do alto para baixo. Se a gente ficar aqui pensando que é de baixo para o alto, a gente não consegue, irmãos. Nós somos dentre estes, e essa mesma palavra diz em Marcos 15:38, diz em Lucas 23:45. Se a gente ficar pensando que é assim, nós vamos viver, inclusive, uma coisa chamada orgulho, ou arrogância, ou prepotência, que a Bíblia fala que a estes o Senhor é uma forma de... quem se posiciona assim antecede a sua própria queda. Ou seja, a gente precisa nos levantar. E para nos levantar é só com Cristo Jesus, do alto para baixo, não de nós para o alto. A Bíblia nos ensina. 1 Coríntios 10. Paulo aqui agora nos ensina, olha bem. Não vos, olha bem, aí que já é Paulo no Novo Testamento. Eu gosto de trazer, irmãos, quando a gente está lá no Velho Testamento, bem lá no começo, no Pentateuco, eu gosto de trazer geralmente os evangelhos e depois também, após a ressurreição de Cristo, alguma mensagem que faça sentido, que dá para fazer um paralelo. Essa é a forma correta de trazer para o século 21 a palavra do Senhor. E diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, mais uma vez, se Moisés afirmou lá atrás, através de inspiração de Deus, das palavras de Deus, que não é por nós, é por Ele, Ele que vai na frente, Ele que ensina a gente a não temer. Então, se é do alto para baixo, e se com Jesus o véu também se rasgou de cima ou do alto para baixo, Paulo aqui agora diz para mim e para vocês, e já fecho a mensagem de hoje, que não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel. É Deus que é fiel, não vocês que vão ser fiel a Deus, não eu que vou ser fiel a Deus. Eu vou ser por conta do feito dele, não porque sou eu, que é pela minha força. Que se fosse pela minha força, meus irmãos, eu iria, e vocês, nós iremos alimentar a carne e alimentar as coisas que essa alma que temos ferida, ela nos ensina, e ela só nos ensina coisa ruim. Nós precisamos de Deus ser fiel para nos curar, cicatrizar nossas feridas
e a nossa natureza caída de Adão, que é a nossa carne, não mais existir, mortificando isso. E ele diz: e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Ou seja, ele que não permite. Não é a gente que vai falar assim: olha, se eu gostava de beber ou se eu bebia, eu vou ficar ali olhando a bebida e tudo. Eu olho, pode trazer a bebida que eu não tenho vontade, que eu não vou querer, que eu não tenho força. Se tirou essa vontade, se Deus tirou alguma forma de evasão pecaminosa que eu e vocês tínhamos, foi Ele que tirou, não é pela nossa força. Porque ele diz que, pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento. Ele proverá, ele vai te prover livramento, de sorte que a possais suportar. Então, Deus, quando a gente está com Deus, quando a gente entende esse processo, ele que nos fará suportar. E fecho essa mensagem mais um dia. É uma honra estar com vocês. Muito bom estar aqui aprendendo e levando adiante o que eu tenho aprendido. Beijo no coração de todos e até amanhã. Abraços.